Eu sou a Bruna Veiga. Eu vou te contar quais são as 3 maneiras que a sua casa pode estar bloqueando a prosperidade, a saúde e a harmonia da sua família. E se você está aqui buscando isso, pode ser que você ainda não tenha conseguido alcançar a saúde, a prosperidade e a harmonia que você deseja, porque existem barreiras que te impedem de chegar lá. Algumas dessas barreiras, elas são mais visuais, mais óbvias, e outras são menos óbvias. Só que, na verdade, existem 3 grandes barreiras que bloqueiam, literalmente bloqueiam a prosperidade, a saúde e a harmonia de entrar numa casa. E é justamente isso que eu quero ensinar para vocês. Então, antes da gente entrar, em quais são essas 3 barreiras, é importante você entender que existem 3 níveis de harmonização, 3 tipos ou 3 níveis de harmonização. Eu preparei até um slide para vocês. Olha o meu slide aqui, ó. Não é brincadeira, um quadro aqui, ó. E a gente vai falar sobre isso, tá? Então, você tá buscando hoje ter saúde, prosperidade e harmonia, mas provavelmente para você chegar aqui ainda existem essas 3 barreiras, esses 3 bloqueios. P, V e N, que é o que eu vou explicar para vocês pra gente destruir essas 3 barreiras para você conseguir chegar até a saúde, prosperidade e harmonia que você busca. Se você tá aqui, você tá buscando mais saúde, mais prosperidade e mais harmonia. Eu sempre falo que a harmonização é o veículo que te leva. Você não quer aprender a harmonizar a sua casa, quer ter mais saúde, mais prosperidade, mais harmonia. E o que vai levar você a ter isso na sua casa é a harmonização, né? Então você tá aqui para ter mais saúde, mais prosperidade, mais harmonia dentro da sua casa. Só que quando você busca isso aqui, existem bloqueios que talvez estejam te impedindo. Então vamos imaginar que você tá querendo chegar, você tá aqui e você tá querendo chegar aqui, ó. Aqui tá escrito saúde, dinheiro e harmonia. Então você tá querendo chegar, mas existem 3 barreiras aqui: P, o V e o N, que eu vou explicar para vocês o que são essas 3 barreiras que estão te impedindo de conseguir ter a saúde, a prosperidade e a harmonia que você busca. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que existem 3 níveis de harmonização, 3 níveis, 3 tipos de harmonização, que são esses 3 aqui, ó: P, V e N. O que é o P? O P é o nível pessoa, o V é o nível visual e o N é o nível não visual. E aí eu vou te explicar como que a pessoa, os aspectos visuais e os aspectos não visuais hoje podem estar te impedindo de alcançar a saúde, a prosperidade e a harmonia que você deseja na sua casa. Então existem esses 3 níveis de harmonização. E eu vou destrinchar exatamente para vocês o que é esse nível pessoa, esse nível visual e esse nível não visual. Então, o que acontece? Por que esses 3 níveis, né? Por que quando você foca nesses 3 níveis, você consegue levar saúde, prosperidade e harmonia na sua casa? Porque, né? Aí eu vou fazer uma analogia que algumas de vocês já conhecem, outras ainda não conhecem, mas que é a analogia do pote de ouro. Eu falo para vocês que a nossa casa, ela é como se fosse um pote de ouro. Então, aí vocês vão ver que as minhas habilidades de desenho são de suspirar. Não tô falando positivamente, tá? Mas o que interessa é que a intenção, né? O que vale é a intenção. O quanto eu me desdobro para fazer vocês entenderem aqui, mesmo não desenhando bem, tá? Então, o que acontece? A nossa casa, ela é como se fosse um pote de ouro. E é claro que você quer que o seu pote de ouro esteja transbordando de ouro, de coisas boas, né? Então, você está querendo aqui encher a sua casa de prosperidade, de saúde e de harmonia. Então, eu falo para vocês aqui, ó, você está querendo jogar um monte de prosperidade, um monte de saúde e um monte de harmonia para dentro da sua casa. Porém, hoje, a tua casa, o teu pote de ouro, ele ainda não está parado para receber essa saúde, essa prosperidade e essa harmonia, por causa desses 3 bloqueios. Então, a gente harmoniza uma casa com o método OLLY, né, que é o que vocês vão aprender lá. O método OLLY é o que vocês vão aprender durante a imersão na semana que vem. Mas, basicamente, já dando uma pincelada por cima, o método OLLY, ele faz isso. Primeiro, a gente faz a observação. A gente olha a nossa casa e entende como é que a energia flui ali dentro. Aí, depois, a gente faz a limpeza, porque se você tentar só jogar a energia boa num lugar que está transbordando de energia negativa, não vai ter espaço para ela fluir, né? Igual você tentar encher um copo de laranja de água. Então você tá com um copo cheio de suco de laranja e aí você tenta jogar água lá dentro. Não vai, ele vai transbordar. Primeiro você precisa jogar fora o suco de laranja para conseguir encher o copo de água. Então, se a tua casa está cheia de energia estagnada, energia negativa hoje, primeiro você precisa fazer a limpeza, você precisa eliminar essa energia que está ali dentro para você abrir espaço para boa energia fluir.
aqui eu estou recapitulando, né? Quem já conhece o método OLI já sabe desse conceito, mas eu preciso dar esse embasamento para a gente chegar nesses 3 níveis que eu falei aqui para vocês. Então, primeiro você vai fazer a limpeza, que é aqui, né, a segunda etapa do método OLI. Então, você observou a sua casa, você vai fazer a limpeza, que é abrir espaço para colocar as boas energias ali dentro. Aí depois você vai querer, né, jogar as boas energias. Mas se você só jogar as boas energias para dentro da sua casa ali, você vai estar jogando ela e ela vai estar escapando. Porque existem sugadores de energia dentro da nossa casa, que eu vou contar para vocês quais são esses sugadores de energia que impedem a energia de ficar dentro da nossa casa. Então, a parte da harmonização, o H aqui do método OLI, ele é justamente tapar esses buraquinhos. Então, a gente vai corrigir as situações que estão drenando, sugando a energia da nossa casa, tapar os buraquinhos, para quando a gente jogar boa energia dentro da nossa casa, a parte da intenção, aí sim a nossa casa vai encher de boas energias. Por quê? Tem espaço para as boas energias fluírem, elas estão presas não, né? Mas elas ficam ali dentro porque a gente corrigiu os sugadores de energia e aí sim a nossa casa consegue ficar cheia de boas energias, tá? Então essa é a analogia do pote de ouro. Então o que isso tem a ver com pessoa, aspectos visuais e aspectos não visuais? Porque esse negócio de jogar a saúde, jogar a prosperidade, jogar a harmonia para dentro da nossa casa, como eu falei para vocês, é a parte da intenção. É a última etapa do método OLI. Então eu falei aqui, né? A gente está fazendo a dinâmica. Você está aqui e você quer chegar aqui na saúde, na prosperidade e na harmonia. Então você quer, a sua intenção é levar saúde, prosperidade e harmonia para dentro da sua casa. Só que existem 3 barreiras, 3 bloqueios que hoje podem estar te impedindo, que é o nível pessoa, o nível dos aspectos visuais e o nível dos aspectos não visuais. Então, agora que vocês já entendem isso da intenção, as 4 etapas do método OLI, a analogia do pote de ouro, a gente pode destrinchar esses bloqueios aqui para vocês. Então, o que é esse nível pessoa? Primeiro, vamos falar do nível pessoa. Então, algumas pessoas, né, quando vão harmonizar a casa, elas olham só para um aspecto. Elas falam, eu quero atrair mais saúde, mais prosperidade, mais harmonia. E algumas pessoas, elas naturalmente pensam em, eu preciso aprender a vibrar no positivo, pensar positivamente para eu atrair mais saúde, mais prosperidade. E eu sei que muitas de vocês chegaram até mim justamente porque estavam buscando na internet, porque já gostam desse nível, né? Desse nível não, desse mundo de energias, de terapias holísticas. Eu sei que muitas de vocês são reikianas, eu sei que muitas de vocês fazem constelação, eu sei que muitas de vocês meditam, gostam de incensos, então já gostam dessas coisas mais místicas, né? E tudo isso, o incenso, o reiki, a constelação, são aspectos que a gente trabalha na nossa vibração pessoal. E aí, isso é o nível pessoa, né? A gente trabalha no nível pessoa. E muitas já trabalham nesse nível de mudar a nossa vibração para a gente atrair coisas diferentes para a nossa vida. Porém, se a pessoa só trabalha nisso na vibração dela e existem bloqueios ao redor dela, mesmo assim, talvez não vai chegar toda a prosperidade, toda a saúde e toda a harmonia estaria acessível. Então a gente precisa, é como se você estivesse ali trabalhando nas tuas energias pessoais, só que tivesse ao redor de você muros te cercando e te impedindo dessa energia chegar. Às vezes até chega um pouco mais do que chegava antes, porque a tua vibração ela tá tão forte, você consegue atrair mais. Mas se a gente quebrar esses muros que estão na nossa frente, que são esses aspectos visuais e os aspectos não visuais, a enxurrada disso que vai vir para a gente é muito maior. Muito mais saúde, muito mais prosperidade e muito mais harmonia. Só que pode ser que isso já seja meio óbvio para você, que chegou até mim depois de entender das energias e depois de entender que a nossa casa também influencia na nossa energia, que não basta só você se harmonizar, que você tem que harmonizar o ambiente ao seu redor para realmente permitir que tudo isso chegue até você, mas tem pessoa que fez o caminho contrário, que encontrou no Feng Shui uma alternativa de fazer atrair as coisas, mas ainda não entende, ela também influencia na casa dela. E vocês vão ver que no método OLI eu sempre trabalho pessoa, casa. Nunca é isoladamente só a casa e nunca é isoladamente só a pessoa, né? Tem algumas escolas de Feng Shui que elas trabalham isoladamente a casa. Tanto que algumas vezes, eu já até ouvi falar de pessoas que me falaram assim, Bruna, uma vez eu fui fazer uma consultoria de Feng Shui, né? Fui buscar
né, fazer uma consultoria de Feng Shui, e eu achei muito estranho, porque a consultora, ela me falou assim, me manda a planta da sua casa que daí eu te falo o que tem que fazer. Só que ela nem fez uma anamnese comigo, nem me fez perguntas, nem me perguntou nada sobre a minha vida, não queria saber o que eu queria, e eu achei super estranho, porque ela estava olhando isoladamente para minha casa. E para mim isso não existe. Para mim isso, né, dos meus estudos, do quanto a gente vê a energia afetando, para mim existem esses 3 níveis. Existe a pessoa, existem os aspectos visuais e existem os aspectos não visuais. Então vamos começar pelo nível pessoa. Talvez você já tenha quebrado essa barreira e os outros 2 vão fazer um pouco mais de sentido para você. Mas eu sei que existem pessoas que ainda não enxergam que existe essa segunda barreira, então a gente vai destrinchar as 3 barreiras, porque algumas delas podem estar te impedindo de ter a saúde, a prosperidade e a harmonia dentro da tua casa e para tua família. Então, o que é essa primeira? A primeira é as nossas vibrações. A pessoa, ela emite. A gente está toda hora pensando e vibrando coisas. Os nossos pensamentos também são energia. Tudo que a gente pensa, a gente está vibrando naquilo. Se a gente está com medo, a gente está vibrando no medo. Se a gente está ansiosa, a gente está vibrando na ansiedade. Se a gente está preocupada, a gente está vibrando na preocupação. E a gente atrai aquilo que a gente vibra. Se a gente está com medo, a gente começa a vibrar nesse medo e a gente começa a atrair cada vez mais isso pra gente. E é natural que a gente comece a falar tudo que a gente vibra. Então, quando a gente está dentro da nossa casa e a gente começa a falar reclamações, né? Ou até medos. Ai, meu Deus, é tudo difícil. Nossa, isso não é fácil. Ninguém me ajuda, eu não consigo, eu não vou conseguir, as pessoas não me ajudam, eu sou pobre, eu nasci assim mesmo, para mim as coisas são muito difíceis. A gente está vibrando, a gente tem que começar a entender que tudo é energia, físico ou não físico, material ou não material. As palavras que saem da nossa boca, elas têm energia e elas têm vibração. E quando a gente fala isso dentro da nossa casa, a gente está plasmando. O que é plasmando? É como se estivesse gravando essa energia. Então, eu falo isso e essa energia, essa vibração das palavras que eu falei, elas grudam nos nossos móveis, nas nossas paredes, nas nossas almofadas, nos nossos tapetes. Então, essa energia, ela começa a ficar impregnada dentro da nossa casa. Então, quando a gente começa a vibrar isso dentro de casa, a gente está, querendo ou não, infectando a energia da nossa casa. E muitas pessoas têm, né? Então, falando das barreiras, né? Por que isso é uma barreira? Porque eu vejo muitas pessoas que, às vezes, eu venho aqui, né? Abro a live e a pessoa fala, ai, Bruna, tá muito difícil. Ela já começa assim, né? Eu tenho um problema enorme aqui dentro de casa. Eu já coloquei o cristal, mas eu não sei por que ainda não tá funcionando. Porque você tá esbarrando na primeira barreira. Olha o que você me falou, eu tenho um problema enorme aqui dentro de casa. Você não tem um problema, você tem uma possível solução. Você tem uma possibilidade de arrumar uma frequência energética dentro da sua casa. Só que você encher a tua casa de cristais e ainda ter essa barreira de você colocar os cristais e ficar ali dentro. Meu Deus, eu tenho um problema, minha vida é muito difícil, ninguém me ajuda. O dinheiro não para aqui dentro de casa. Quando a gente vibra dentro dessas coisas o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro infectando a energia, plasmando esse tipo de energia dentro da nossa casa, e isso acaba sendo uma grande barreira da gente conseguir alcançar a prosperidade, a harmonia e a saúde dentro da nossa casa. Tudo que a gente tem na nossa mente, né, todas as nossas crenças limitantes, todas as nossas crenças em geral, limitantes ou não, elas são formadas por alguma coisa que a gente já viu, por alguma coisa que a gente já ouviu ou por alguma coisa que a gente já vivenciou. Então elas voltam nisso que elas observaram durante esse período e elas começam a identificar. Por que eu tenho essa crença? Porque eu vi a minha mãe passando por isso. Porque eu ouvi o meu pai falando isso a minha infância inteira. Porque eu vivenciei isso num relacionamento passado. Então ela começa a identificar de onde vem essa crença, porque quando a gente identifica, a gente consegue desassociar. Opa, isso não é meu, isso é da minha mãe. Opa, isso não é meu, isso é do meu pai. Opa, isso não é meu mais no presente, isso é meu do passado, do meu relacionamento que eu tinha, mas não é mais meu. E a gente consegue desassociar isso. No momento que a gente consegue desassociar, a gente consegue reprogramar. Então, isso não é meu. Qual que é a minha realidade? E aí a gente substitui uma crença limitante por uma crença fortalecedora. Então, a gente sempre está fazendo isso ali dentro do método Oli, dentro da parte da limpeza. Então, isso aí já quebra aquela barreira de que as pessoas acham, eu já limpei a minha casa, já fiz a limpeza, já joguei várias coisas fora. Isso é um pedacinho da limpeza, né? Aqui dentro do método Oli é diferente. A gente trabalha sempre a pessoa e a casa.
casa. E uma dessas técnicas que a gente faz a limpeza é dessa substituição de crenças limitantes por crenças fortalecedoras. E na prática, o que isso gera, Bruna? Ficar fazendo isso, quero saber dos cristais, isso gera grandes transformações, porque às vezes é um dos bloqueios que você tem. Você já colocou os cristais, você já fez as tuas harmonizações, mas você ainda tem esse bloqueio que está impedindo a saúde, a prosperidade e a harmonia de chegar. Exemplo prático. Na semana passada, eu conversei com uma aluna minha, a Sheila, e ela falou, Bruna, eu sou da roça mesmo. Eu vim da roça, hoje ela mora lá em Brasília, mas ela fala, eu vim da roça, eu fui criada na roça. E quando eu cheguei lá no Método Olho, você falou sobre crença limitante, substituição, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Para mim era uma coisa totalmente nova. Ela falou que quando ela entrou no curso, né, quando ela começou a harmonizar a casa dela, ela odiava a casa dela. Ela falava, meu Deus, esse muquifo, esse lugar, eu não sei como, eu não gosto desse lugar. Eu vim para esse lugar por causa das situações que a minha vida me trouxe até aqui, mas eu não gosto desse lugar. E ela disse que ela estava com um princípio de depressão, que ela estava chorando, que ela chorava e ela se sentia angustiada dentro da casa dela. E aí ela aprendeu a fazer essa situação, né, da limpeza energética dela, nível pessoa. E o que isso gerou de resultados para ela? Ela conseguiu identificar as situações que estavam prendendo ela nessa limitação e ela conseguiu substituir, reverter. Resumo da história. O que aconteceu? Ela conseguiu vender essa casa através da mudança da vibração. Ela parou de falar que ela odiava essa casa. Ela começou a olhar os aspectos positivos ali dentro, começou a reverter isso. E com isso ela conseguiu vender a casa que antes ela odiava. E pasmem, ela queria vender a casa por R$130 mil. Ela vendeu por R$145 mil, por mudar a vibração que ela estava ali dentro. Se ela continuasse vibrando de que eu não vou conseguir, ninguém vai querer comprar essa casa, meu Deus, quem em sã consciência vai querer comprar esse muquifo, esse lugar horrível? E aí, mudando isso dentro de casa e fazendo as harmonizações, ela conseguiu mudar e conseguiu vender por mais do que ela esperava a casa dela. Além disso, o que ela conseguiu? Ela conseguiu um reajuste salarial. Há 12 anos que ela não tinha um reajuste salarial. 12 anos! 12 anos. Ela tem uma filha de 6 anos. Ela, há 12 anos, mais do que o dobro da idade da filha dela, que ela não tinha um reajuste salarial. E ela conseguiu o reajuste salarial dela. De quebra, ainda comprou uma casa nova, do jeito que ela queria, no lugar que ela queria, com o espaço que ela queria, com o quintal que ela queria. E tudo isso fazendo o quê? A limpeza. Mas a limpeza não foi pegar sacos de coisas, jogar dentro e dar para alguém, jogar fora, doar. Também foi isso, ela também fez essa etapa. Mas eu quero que vocês entendam aqui que existe um primeiro bloqueio que impede em muitas pessoas, que não é só sair colocando cristal em todas as suas janelas, que não é só pintar a sua casa das corzinhas certas, que as coisas vão acontecer. Elas podem começar a melhorar. Mas para você conseguir a abundância de saúde, prosperidade e harmonia, você tem que desbloquear essas etapas. Então, a primeira etapa aqui é o nível pessoa. E a gente, na parte da observação e da limpeza, a gente trabalha muito disso dentro do Método Olho. Então, talvez esse seja um bloqueio que você já identifique que está te impedindo de alcançar o que você deseja. Depois disso, existem os aspectos visuais. Então, e nisso eu quero que vocês entendam que funciona mais ou menos assim, ó. Lá vai eu desenhar de novo. Esse aspecto pessoa é como se fosse uma bolinha aqui, ó. Você. Os aspectos visuais é o que está em volta de você. E os aspectos não visuais são os aspectos que estão em volta disso. Então, a gente está fazendo uma expansão aqui de dentro para fora, quebrando essas barreiras. Por quê? Porque a saúde, a prosperidade e a harmonia, elas estão aqui nesse nível. Para você chegar até elas, você que é essa bolinha aqui do meio, para você chegar até elas, você precisa passar essas barreiras aqui. Então, você precisa destruir essas barreiras. Então, a gente está fazendo esse caminho aqui, tá? De dentro para fora, para a gente alcançar a prosperidade, a saúde e a harmonia que a gente deseja. Então, a gente já falou desse primeiro aspecto aqui, que é o nível pessoa. Agora, a gente vai falar desse aspecto aqui, ó, que é o nível visual. O que tem de visual dentro da nossa casa? O que são esses aspectos visuais que existem na nossa casa e que podem estar bloqueando a saúde, a prosperidade e a harmonia de entrar na sua casa? São questões que a gente consegue ver, né? Visual a gente consegue ver. Então eu vou falar e você já vai
até com a tua mente, você já vai lembrando se tem isso na sua casa ou não. Você não precisa nem estar na sua casa, você vai conseguindo lembrar se tem isso ou não. Que são o quê? Bloqueios. Tudo que você anda e você tem que ficar se desviando. Então você vai passar por um corredor e o corredor ele tá estreitinho porque você colocou uma estante ali no meio dele, colocou no corredor um aparador, colocou um aparador e daí você tem que ficar se estreitando para passar no teu corredor. Ou uma mesa de jantar, que a tua mesa de jantar ela é muito grande para a tua sala. E aí você tem que deixar ela encostadinha na tua parede. E aí, cada vez que vocês vão jantar, todo mundo na família tem que puxar a mesa para conseguir usar aquelas cadeiras que estão lá do lado. Ou a tua cama, às vezes a cama fica com a lateral ou com o pé encostado na parede. Isso são bloqueios. Bloqueios também na porta de entrada, né? A tua porta ela não abre 100%, tem alguma coisa bloqueando ela de abrir 100%. Ou tem alguma coisa, um vasinho, né, na porta, estreitando a porta. Ou tem situações, né, por exemplo, que a gente já viu aqui na prática ao longo do aquecimento. Você abre a porta e já dá de cara para uma parede, já dá de cara para uma poltrona. Tudo isso que você tem que ficar se desviando dentro da sua casa são bloqueios. Então isso é bem visual, a gente só precisa estar atento para observar essas coisas dentro da nossa casa. Outros aspectos visuais, os quadros, né? As imagens dos quadros. Às vezes você tem um quadro há anos dentro da sua casa, mas quando você para reparar nele, você olha e fala, nossa, mas essa pessoa que está nesse quadro, ela tem um semblante de triste, né? Parece que ela está meio deprimida. Ou você olha uma imagem de uma cachoeira e quando você olha o desenho dela, parece que ela está indo para fora, para a janela. Ou às vezes você olha uma planta e parece que ela não está saudável, ou uma fruta. Você começa a olhar para os quadros da sua casa e você começa a observar que eles não estão trazendo as boas energias, não estão alimentando a tua casa do tipo de energia que você está vibrando, de saúde, de prosperidade e de harmonia. Então isso também são aspectos bem visuais que estão escancarados, você só precisa estar alerta para isso. Outro exemplo, as fotos. Às vezes você tem fotos dentro do teu quarto, você tem uma cama-baú e nessa cama-baú, debaixo dela, você guarda uma caixa cheia de fotos lá. Foto de parente, foto de amigo, foto de gente que faz anos que você não vê, foto de gente que você não gosta, foto de gente que já morreu, e tudo isso, toda essa energia dessas pessoas, carrega a energia dessas pessoas, você tá guardando debaixo da sua cama, aí você não entende por que você não consegue dormir, por que você não consegue descansar, por que você não consegue passar por um processo de luto, porque você tá guardando toda essa energia das pessoas ali muito próximo de você, do lugar onde você dorme. Então são aspectos bem visuais. Ou, por exemplo, as energias estagnadas, quando a gente tem coisas paradas, coisas quebradas dentro da nossa casa, tudo isso são energias paradas, né? São aspectos visuais. Você consegue olhar e falar, consigo identificar, isso aqui é uma energia parada, isso está me bloqueando, isso está me prendendo numa escassez. Então são aspectos bem visuais que é só você estar atenta para isso, né? Quando a gente não está atenta, naturalmente a gente vai deixando essas coisas, colocando essas coisas dentro da nossa casa. Quando a gente começa a ficar atenta, fica bem visual. A gente olha, a gente fala, opa, isso é um bloqueio, opa, isso é uma energia estagnada, opa, isso aqui tá me travando, e a gente consegue ir eliminando isso, eliminando essa barreira. Tem muitas pessoas que veem isso, e por ser muito fácil essa parte visual, as pessoas elas tendem a querer ir nisso e ficar só nisso, se prender nisso. E aí fica só na limpeza, só na limpeza, só na limpeza, e só na limpeza. E a grande verdade é que essas pessoas elas não vão acessar a saúde, a prosperidade e a harmonia dentro de casa, porque essa é essa etapa aqui, ó, visualmente, né? Essa é essa etapa aqui. Então tem a primeira barreira que eu já expliquei aqui para vocês, que vocês já venceram, que é a etapa da pessoa, e tem a barreira seguinte, que é a barreira não visual, que também são coisas que estão impedindo a saúde, a prosperidade e a harmonia, elas estão aqui fora. Então, se você só ficar nessa parte aqui da limpeza, ainda assim você não vai conseguir acessar a saúde, a prosperidade e a harmonia que você quer, porque existem outras barreiras. Então, você vai bater aqui nessa barreira não visual e isso vai te impedir. Então, é como se você tivesse numa parede de vidro, assim, ó. Você tá vendo a saúde, aí você faz e você não consegue pegar, porque existe essa barreira não visual ainda. As pessoas elas tendem a ficar nessa etapa. Isso já é um alerta para vocês.
cuidado, você também vai tender a ficar nessa etapa. Já estou te alertando aqui de antemão, né? Já estou prevendo o que vai acontecer. Literalmente, milhares de pessoas esbarrando nisso, nessa barreira do não visual, de achar que é só o visual, não entender que existe a pessoa ali no meio e não entender que também existe o não visual. E que enquanto a pessoa não ultrapassar, não quebrar essas 3 barreiras, ela não vai alcançar a saúde, a prosperidade e a harmonia, pelo menos não num nível de abundância, que eu acho que é o que você está procurando aqui. Então, depois do aspecto visual, que é esse aqui, que a gente já quebrou aqui, a gente vai para um aspecto não visual, que esse aqui é a terceira barreira para você alcançar aquilo que você deseja. E essa terceira barreira, ela está aqui nessa parte da harmonização, o H do método Olli. Então a gente já passou aqui a observação, que a pessoa ela vai se observar, depois de se observar, ela vai fazer as limpezas energéticas dela. Então, depois ela vai fazer as limpezas energéticas do espaço dela, que são as questões visuais, e depois ela vai para o não visual, que é essa quarta etapa aqui, a terceira etapa, que é a harmonização do espaço. O que são essas questões não visuais? Eu fui falando aqui, né, das fotos, dos quadros, dos bloqueios, a mesa, a tua cama, tudo isso você com certeza absoluta já foi visualizando a tua casa. Ah, aquela foto, meu baú, você conseguiu visualizar aí na sua mente, porque são coisas visuais. Mas o aspecto não visual é a questão da energia mesmo. A energia, como que ela flui dentro da nossa casa. E existem sugadores de energias, existem coisas que drenam a energia da nossa casa. Hoje vocês entendem porque eu explico para vocês, né? Por exemplo, muita gente sabe que um grande sugador de energias da nossa casa é o nosso banheiro. E para muita gente isso hoje já está muito claro, porque eu falo, ó, uma das coisas que mais atraem a energia é a água. Dentro do nosso banheiro tem muita água, tem água na pia, tem água no chuveiro, tem água no vaso sanitário. Então o banheiro naturalmente ele é um dos cômodos que mais atrai a energia da nossa casa, porque tem muita água. Só que o problema é que toda essa água do nosso banheiro, ela está sendo escoada pelo ralo. A gente lava a mão, a água passa pela nossa mão, cai na pia e é jogada pelo ralo. A gente vai no banheiro, faz as nossas necessidades, puxa a descarga e toda aquela água é jogada pelo ralo. A gente toma banho, se limpa e toda a água é jogada pelo ralo. Então, o que o banheiro faz? Ele atrai muito a energia da nossa casa. O problema não é ele atrair a energia, o problema é que ele atrai a energia e joga a energia pelo ralo. Então, quando a gente tem, por exemplo, um banheiro na área da prosperidade, ele está atraindo o dinheiro da nossa casa e jogando pelo ralo. Quando a gente tem um banheiro na área da saúde, ele está atraindo a energia da saúde da nossa casa e jogando pelo ralo. Então, quando eu explico isso para vocês, começa a ficar óbvio. Eu sempre tento trazer o mais visual possível, mas isso você não vê acontecendo, você não vê a energia entrando, você sente. E isso é o nível não visual. E além do banheiro, existem outros aspectos não visuais. Existem os outros ralos da nossa casa. Por exemplo, acho que era a Elaine. E se não é a Elaine, me perdoe, tá? Mas que ela mostrou, né, a casa dela e na área da prosperidade dela tinha o ralo da piscina, da calha, que desembocava ali a calha, e aí tinha um ralo e também tinha o motor da piscina e também o ralo da piscina. Então tinham 2 ralos ali na área da prosperidade da casa dela. Então tudo isso sugando, não era nem no banheiro, era num outro lugar que estava sugando essa energia do dinheiro da casa. E ela falou, Bruna, é exatamente assim que eu me sinto. Além do banheiro também, né, o banheiro é um sugador de energia. Outro sugador de energia que tem portas e janelas alinhadas. Então, outra coisa que atrai muito a energia é a luminosidade, né? Então, quando a gente tem uma janela com muita luminosidade, uma janela muito grande, e a gente tem uma porta alinhada com a janela, isso acontece muito nos quartos, né? Então, você abre a porta do quarto e aí lá já alinhado tem uma janelona. O que acontece? Ao invés da energia fluir por esse quarto, ela é muito atraída para fora já. Então, a luminosidade, ela puxa a energia, ela rouba a energia da casa. Então, também está sugando a energia, você está perdendo a energia da casa. Então, é um aspecto não visual, você não consegue ver a energia indo embora.
mas você sente. Porque a pessoa que dorme naquele quarto não consegue se sentir com as energias renovadas, dorme, não consegue acordar disposta, se sente extremamente cansada. Às vezes isso pode desencadear numa depressão, né? Pode desencadear num desânimo muito grande, porque essa pessoa está com a energia carente. Então, esse aspecto não visuais são coisas que você não consegue ver acontecendo na sua casa, mas você sente porque eles influenciam na energia, né? Então, tem os sugadores de energia, tem as coisas que bloqueiam, que roubam a energia da nossa casa. Uma outra coisa que rouba a energia, quando você tem o teu fogão e próximo do teu fogão, né? O fogão, ele representa a energia do dinheiro da nossa casa, a energia da prosperidade. Então, quando a gente tem um fogão e próximo do nosso fogão tem muitas janelas ou tem muitas portas e janelas, tudo isso suga muito a energia da prosperidade da nossa casa. Então, existem várias e várias coisas não visuais que também bloqueiam, sugam, drenam, impedem a gente de atingir a saúde, a prosperidade e a harmonia. Então, nesse aspecto não visual, também, se você não harmonizar, se você não fizer essa parte, ele também não vai resolver. Mas se você fizer só essa parte de colocar os cristais, não vai resolver, tá? Então, o que acontece, né? Se você ignorar uma dessas partes, é igual a gente pensar, o método, olha, ele é uma receita. Eu falo para vocês, é uma receita. Quando você vai fazer uma receita, vamos pensar num bolo. Quando você pula uma etapa, se você vai direto, por exemplo, para fazer só a limpeza, ou se você vai fazer só a parte dos cristais, é como se você estivesse pegando teu bolo lá, você pega a forma e você é tão absurdo você achar que só uma parte vai te dar o resultado, que é como se você fizesse assim, pegasse uma forma de bolo e você colocasse essa forma de bolo dentro do forno. Só que você não colocou os ingredientes ali dentro ainda. Você não vai fazer um bolo. Só você pegar a forma e botar ela dentro ali, você não vai nunca ter um bolo. Então, o que acontece? É como se você estivesse fazendo isso, fazer só a limpeza. Você está limpando a tua casa. E isso você já deve ter feito a tua vida inteira, limpar a tua casa. Então, da onde que isso, hoje, agora, vai trazer mais saúde, mais prosperidade, mais harmonia? Não tem cabimento. Agora, você pegar um monte de cristal, ainda é pior, né? Você pegar um monte de cristal e sair espalhando pela tua casa uns espelhos. Eu acho que aqui tem que botar um espelho, acho que aqui tem que botar um cristal e sair espalhando isso. É você pegar a forma e não botar nem no forno. Você está pegando essa forma e botando no micro-ondas. Você vai ainda prejudicar a energia da sua casa. Se você pegar uma forma de alumínio e botar no teu micro-ondas, corre o risco de você explodir tua casa ali, teu micro-ondas, né? E quando você pega aleatoriamente, sai colocando um monte de coisas na sua casa que você nem entende o porquê, você tá fazendo isso, tá pegando a forma, você nem colocou os ingredientes, você tá pegando essa forma e tá enfiando no lugar errado. E aí você corre o risco de prejudicar a energia da sua casa, tá? Então, como eu falo, é uma receita, e eu sempre mostro por que é uma receita. Eu sempre faço um monte de analogia aqui, invento umas analogias muito loucas, uns negócios, para entender, para você falar, entendi, caramba, poxa vida, entendi. O pote de ouro é para você ver de forma muito visual. Se eu só chegar e falar, ó, você não pode direto colocar as cores. Por quê? Porque não pode. Não, eu falo, ó, é como se fosse um pote de ouro e você está querendo encher o teu pote de ouro, que são as boas energias. Só que se você colocar direto, não tem espaço, porque hoje está cheio de energia negativa. Então, primeiro você precisa eliminar essa energia negativa para abrir espaço. Na hora que você eliminar, você vai ver que tem vários sugadores de energia, então você precisa tapar os buraquinhos, a energia que você colocar ali dentro realmente ficar dentro da tua casa e, por fim, você jogar essa boa energia. Então, tudo isso são analogias para deixar o mais óbvio possível, para você entender por que isso é uma receita, por que faz sentido você colocar primeiro os ingredientes na forma, depois você mexer os ingredientes, para depois colocar essa forma no lugar certo, no forno, e esperar tantos minutos para aquilo depois sair o bolo que você quer. Então, sempre trago isso assim, ó, igual aqui, eu desenhei para vocês. Aqui a gente está falando do aspecto pessoa. E aí, depois da pessoa, existe em volta dela os aspectos visuais. E depois dos aspectos visuais, existem os aspectos não visuais. Porque o resultado que você quer está aqui fora dessas 3 barreiras. E se você não quebrar essas 3 barreiras, você não vai chegar lá. Então, eu sempre tento trazer isso e explicar para vocês entenderem por A mais B que sim, é uma receita. É um passo a passo. Quero que vocês entendam aqui, ó, aqui. Se até hoje você me segue aqui, ou você já tentou harmonizar a tua casa de outro jeito e ainda não conseguiu atingir saúde, prosperidade e harmonia, com certeza absoluta, você está esbarrando em uma dessas 3 etapas aqui. Ou no aspecto pessoa, ou nos aspectos visuais, ou nos aspectos
não visuais. E aí eu quero que você faça uma reflexão. O que eu estou esbarrando? Pode ser que você esteja esbarrando nos três. Pode ser que você tenha ido direto para o visual. Grandes chances são que você foi direto para o visual. É o que eu mais vejo acontecendo. Às vezes as pessoas vão direto para o visual e param no visual. Isso aqui é a metade. É você pegar a forma e enfiar a forma dentro do forno sem ingrediente e ficar esperando dar alguma coisa errada, dar alguma coisa certa. Não vai dar certo. Ou algumas pessoas só querem ir para o não visual. Aí ela pega a forma e enfia no micro-ondas. E aí, grandes chances são que ela vai estar prejudicando a energia da casa dela. Então, presta atenção, faz uma reflexão. Vamos quebrar aí, ó, essas 3 barreiras. Quebrando essas 3 barreiras, você vai estar fazendo aqui, abrindo espaço para você chegar até a saúde, a prosperidade e a harmonia. Você vai estar abrindo espaço. Então, se você é aquela pessoa que já vibra no positivo, pensa positivo, cuida das suas crenças limitantes, talvez isso ainda não seja o suficiente. Por mais que você vibre, às vezes existem barreiras visuais e barreiras não visuais. Para isso, todas essas bênçãos, toda essa saúde, prosperidade e harmonia, na abundância que você quer, que você busca, chegarem até você. Você precisa quebrar essas 3 barreiras. E hoje eu mostrei quais são essas 3 barreiras. Eu expliquei exatamente quais são as 3 barreiras, cada etapa que quebra cada uma delas. Ah, Bruna, e a intenção? A intenção é a saúde, a prosperidade e a harmonia. É o que você vai estar usando, as cores, os objetos, os elementos que vão atrair. É a gente jogar, é a última etapa do método OLE. Mas para tudo isso, antes a gente tem que eliminar todas as barreiras para conseguir chegar até a intenção, que é que vai trazer a saúde, a prosperidade e a harmonia para dentro da tua casa.